Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje tenho aqui uma pergunta para te fazer para começarmos logo assim em grande. E se amanhã perderes o teu emprego? Ou tiveres um acidente, ficares doente, alguma coisa que te impeça de trabalhar? Estás realmente protegido ou protegida para isso? Estás preparado ou preparada para uma eventualidade dessas? Eu tenho vindo a perceber que a maioria das pessoas não está. Não tem realmente esta proteção contra estas coisas que vão acontecer. E estamos a falar de uma situação limite de perder o emprego, ficar doente, etc. Mas pode ser uma questão até muito mais simples, digamos assim, como o carro avaria, eu parto um dente, ou qualquer coisa do género. Vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre esta questão de proteção, sobre a questão de estarmos protegidos, estarmos prevenidos, estarmos preparados para estas coisas que, inevitavelmente, diria, muitas delas irão acontecer a todos nós mais cedo ou mais tarde, ok? E vamos dividir isto aqui em três grandes partes, diria eu, e que basicamente vamos falar de fundo de emergência em primeiro lugar, vamos falar de seguro de vida e vamos falar de seguro de acidentes pessoais. Eu diria que são as três formas de estarmos protegidos para, entre aspas, tudo o que possa acontecer, ok? E que é um passo muito, muito interessante. Esta parte do fundo de emergência eu diria que já é muito conhecido, já abordei isto aqui no canal algumas vezes, já falámos sobre isso, há muito conteúdo. A parte dos seguros não é assim tanto falada e, portanto, vamos tentar falar um bocadinho sobre isto tudo. Mas vamos por ordem lógica. O fundo de emergência em primeiro lugar. Este fundo de emergência é, diria, o básico da autonomia, ok? É aquela poupança que nós devemos ter para fazer face às coisas mais imprevistas. E eu, pelo menos na minha visão, eu gosto de ter, não sei se lhe chamo dois fundos de emergência, ou se posso chamar um fundo de maneio e um fundo de emergência, não sei bem os nomes também são um bocadinho irrelevantes, mas basicamente o que é que eu faço e qual é a minha visão em relação a isto? Acho que devemos ter uma margem de manobra inicial na nossa conta à ordem. Ou seja, a nossa conta à ordem nunca estar a zeros. Haver ali uma folga, haver uma margem para pequenos imprevistos, pequenos desvios ao nosso orçamento. É normal, planeamos gastar 300 euros no supermercado, mas tivemos uma coisa qualquer, recebemos pessoas em casa e precisamos gastar um pouco mais, temos margem para isso. Portanto, pode ser para estes pequenos desvios de orçamento ou pode ser para uma coisa mais pequena. A máquina de lavar avariou e a reparação custou 100 euros. E eu consigo suportar esses 100 euros sem ter que ir mexer no fundo de emergência maior, digamos assim, ou mais tradicional, e já lá vamos falar a seguir sobre ele. E, portanto, a minha primeira proteção é este fundo de maneio, esta margem de manobra, este pé de meia, lá está, mais uma vez, o nome é completamente irrelevante, que está na minha conta à ordem. Ou seja, e que eu defini esse valor e esse valor é como se fosse o meu novo zero. A minha conta à ordem, idealmente, nunca vai ao zero, não é esse o plano, mas sim é este valor que eu defini. Que valor é este? Vai depender, para mim, são 1000 euros. É o meu fundo de maneio, ou seja, o mínimo que eu quero ter na minha conta à ordem a qualquer momento são 1000 euros. E 1000 euros dá para muita coisa. Ainda recentemente, o meu telemóvel avariou de repente, ele estava a funcionar e a meio da manhã de repente avariou, e sendo um telemóvel hoje em dia uma coisa essencial, ainda para mais no meu caso, uma ferramenta de trabalho, tive que substituir imediatamente. Ele já não estava em garantia nem nada do género e, portanto, tive que o comprar na altura e esses 1000 euros chegaram e sobraram para comprar esse telemóvel sem ter que mexer em mais lado nenhum. E, portanto, estes 1000 euros para mim são a minha base inicial e em 1000 euros cabe muita coisa. 1000 euros serve para mim, se calhar para ti sentes que é preciso mais, sentes que não é preciso tanto, está tudo bem. Mas a lógica é sempre a mesma, é que a nossa conta à ordem nunca esteja a zeros, que a nossa conta à ordem tenha uma folga e que 100, 200, 500, 1000, qualquer coisa, seja lá o que for, que seja o nosso novo zero, digamos assim, e temos sempre essa margem. Acho que, e que mais uma vez, isto é uma daquelas coisas que não tem uma regra e cada pessoa fará aquilo que achar que faz mais sentido. Acho que muito mais do que 1000 euros não fará muito sentido porque a probabilidade de termos um imprevisto, uma coisa mesmo imediata, que nós tínhamos que pagar com o que está à ordem, seja muito superior a 1000 euros, eu diria que é muito baixa, ok? Porquê? Porque depois haverá o nosso fundo de emergência mais robusto e que esse, eu diria que obrigatoriamente terá que ter mais do que 1000 euros. Quanto? Aqui já é uma questão um pouco mais complexa. Porquê? Porque quando nós vamos ver a abordagem mais tradicional, digamos assim, em relação a estes tópicos, fala-se 6 a 12 meses de despesas fixas, ok? Portanto, se tens despesas fixas mensais de 1000 euros, então deverias ter, de acordo com esta ideia,
6 a 12 mil euros nesse tal fundo de emergência. Eu aqui já sou um bocadinho mais crítico e tenho algumas dúvidas se isto serve para toda a gente e, na minha opinião, não serve para toda a gente. Há pessoas que, se calhar, vivem muito bem com menos do que 6 meses, há pessoas que precisarão mais do que 12 meses, e dou-te um exemplo muito claro. Se fores solteiro, ganhares 5 mil euros por mês, não pagares casa, não tiveres filhos, tiveres poucas responsabilidades, se calhar o teu fundo de emergência e fores funcionário público, por exemplo, ou fores efetivo há muitos anos, o teu fundo de emergência se calhar pode ser mais curto. No entanto, se fores trabalhador independente, tiveres 2 filhos, fores pai ou mãe solteira, tiveres a pagar uma renda e tudo isso, se calhar o teu fundo de emergência deve ser maior de 12 meses. E, portanto, eu não acredito muito nesta regra dos 6 a 12. Acho que é um ponto de partida, pelo menos para pensarmos. Acredito muito mais no dormir bem à noite. E acho que todos nós temos esse valor. Temos, ou depois vamos descobri-lo, em que vamos dormir à noite e dormimos muito melhor nessa noite, porque sabemos que temos ali aquele X. E o X vai variar muito, ok? O que é que para mim é fundamental e na minha visão? Ter este fundo de emergência. Ter esta poupança que, obviamente, será, em 99,9% dos casos, muito maior do que estes 1000 euros que eu estava a falar da conta à ordem, ok? Estes serão os fundos de emergência para coisas maiores. Uma avaria no carro dispendiosa, uma coisa que de repente custa 2 ou 3 mil euros a resolver, ou um problema em casa, há uma inundação e o seguro por algum motivo ou não cobriu ou vai demorar a resolver, há um imprevisto de saúde e eu tenho que ser internado, hospitalizado e tenho que pagar. Ou seja, há aqui coisas que vão caber neste fundo de emergência e que obrigam a que ele seja consideravelmente superior a 1000 euros na esmagadora maioria dos casos, logicamente. Onde é que nós podemos ter este fundo de emergência? Na minha opinião, o mais correto é num depósito a prazo ou numa conta poupança, no mesmo banco onde temos a nossa conta à ordem, ok? E que cumpra 3 critérios. Em primeiro lugar, o capital garantido, ok? Aqui não há questão, qualquer fundo de emergência realmente tem que ter o capital garantido. Nós não estamos a tentar ganhar dinheiro, nem muito menos enriquecer com o fundo de emergência. Temos de ter o capital garantido para garantir que, como o nome indica, o capital que lá colocamos está protegido e que pelo menos nunca temos menos do que aquele que lá colocamos. Sim, sabemos que a questão da inflação vai desvalorizar aquilo, é verdade, mas eu tenho que saber com o que contar. Eu tenho que saber que se tenho 5 mil euros naquele fundo de emergência, tenho 5 mil euros hoje, amanhã, daqui a um mês e daqui a um ano. Que esses 5 mil euros vão comprando cada vez menos coisas, verdade, mas isso é a minha responsabilidade ir ajustando. O que eu tenho que ter sempre certeza é que aquele valor que lá está, ele não vai baixar. Em qualquer produto que não tenha capital garantido, isso pode acontecer. E não é isso que eu quero. Portanto, condição número 1, capital garantido. Condição número 2, mobilizável a qualquer altura e em qualquer montante. E aqui vou falar especificamente dos certificados de aforro. Cuidado, porque os certificados de aforro, por exemplo, não são mobilizáveis nos primeiros 3 meses. O que quer dizer que se eu estiver a fazer o meu fundo de emergência, estiver a começar e colocar lá o meu dinheiro, os meus primeiros 500 euros, por exemplo, para construir o meu fundo de emergência, coloco lá os meus 500 euros nos certificados de aforro e tenho aí previsto daqui a uma semana, eu não consigo mexer naquele dinheiro. O que é uma posição muito ingrata para se estar, que é eu até tenho o dinheiro e não lhe consigo mexer. Portanto, muito cuidado. Eu estou a falar dos certificados de aforro, mas existem vários depósitos a prazo que têm condições semelhantes, que eu não consigo mexer durante 6 meses, durante um ano, às vezes. Portanto, muito cuidado a isso. O fundo de emergência tem que estar mobilizável a qualquer altura e em qualquer momento. E porquê é que eu digo que ter este produto, lá está, cumprindo estes 2 requisitos, capital garantido e condições de mobilização, no banco onde eu trabalho e conta à ordem, é o mais fácil. Porque a qualquer altura eu chego à minha aplicação, ao meu home banking e movimento aquele produto e transfiro automaticamente para a minha conta à ordem. Ok? Não tem, é verdade que hoje em dia as transferências estão, não sei se são todas, mas a esmagadora maioria imediatas e, portanto, se eu tiver num outro banco, assumindo que tenho a mesma facilidade de acesso, consigo movimentar, certo? Mas é mais um passo que eu tenho que fazer. Enquanto que se eu tiver a minha conta à ordem no banco X e tiver o meu fundo de emergência no mesmo banco X e for preciso mobilizar, ele vai automaticamente para a conta à ordem e está disponível. É muito mais simples e imediato e, portanto, eu consigo fazer isso a qualquer momento através da aplicação de telemóvel, no limite pelo telefone, se o telemóvel não tiver, se não tiver dados ou qualquer coisa do género, e eu consigo mobilizar rapidamente. Ter o dinheiro muito longe, por exemplo, há quem utilize
as corretoras, principalmente a Trade Republic, porque, salvo erro, é que está a pagar a melhor taxa de juros, pelo menos na altura que estou a gravar este vídeo, sobre o capital não investido. Há quem faça isso. Mas estamos a falar, se calhar, de um dia ou dois até ter o dinheiro disponível na conta à ordem. E, se calhar, pode haver uma situação em que eu não posso ter isso e preciso do dinheiro mais rápido. E, portanto, para estar prevenido, cumprindo as condições de capital garantido e mobilização a qualquer momento, eu prefiro, é o que eu faço, para mim, vale o que vale, ter um produto que esteja no mesmo sítio que está a minha conta à ordem para facilitar a movimentação. Cumprindo estes dois critérios. O terceiro critério é tentar rentabilizá-lo da melhor forma possível. E lá está. Não vamos enriquecer com isto. Não vamos ganhar dinheiro com isto. Se calhar o melhor resultado que vamos tirar daqui é combater a inflação. Mas vamos tentar pensar que, enquanto eu não precisar daquele dinheiro, ele estará a crescer a alguma coisa. Ok? Se eu precisar, ele vem rapidamente. Enquanto eu não precisar, ele está a crescer. E há muitas pessoas que fazem fundos de emergência em contas à ordem, fazem fundos de emergência em contas, também contas à ordem, mas separadas da principal, e não estou a ganhar absolutamente nada com isso, e aí é um erro. Porquê? Porque enquanto eu não precisar do dinheiro, ele estará a crescer, com as devidas aspas. A combater a inflação, pelo menos, é essa a expectativa. Se eu nunca precisar dele, ele estará ali, pelo menos, a rentabilizar alguma coisa. Se eu precisar dele, eu movimento. Ok? Portanto, fundo de emergência, o valor vai depender do que é que cada um faz sentido e qual é que é o valor que sente que precisa. Condições de mobilização, capital garantido, a melhor taxa de juro e, na minha opinião, esta questão de estar juntamente, digamos, com as devidas aspas, no mesmo sítio onde tenho a minha conta à ordem para facilitar a movimentação, ok? E este é o primeiro passo. Aliás, na verdade, o segundo. O primeiro é aqueles primeiros, que na minha opinião são 1000 euros, na minha visão, digamos assim, na minha conta à ordem para serem facilmente mobilizáveis. O segundo passo é este fundo de emergência mais robusto. E depois, em termos de proteção, passamos aqui para a segunda parte, que é o seguro de vida. Okay? O seguro de vida é uma coisa que quem tem crédito de habitação tem, vou dizer obrigatoriamente, apesar de não ser obrigatório, mas todos os bancos vão exigir um seguro de vida, mas há aí um problema. É que esse seguro de vida está a proteger efetivamente o banco. Esse seguro de vida está a cobrir que, em caso de morte ou em caso de incapacidade ou alguma coisa do género, a dívida, ou parte da dívida, se forem dois titulares, à partida, cada titular estará responsável por metade da dívida e, portanto, se acontecer alguma coisa, apenas metade da dívida será paga. O que esse seguro está a proteger é que o banco tem o seu dinheiro de volta. Ou seja, se eu, por morte ou por incapacidade, não for capaz de pagar a minha dívida, então o seguro vai pagar a dívida ao banco. Portanto, é o banco que está salvaguardado? Sim, eu estou salvaguardado no sentido em que não me vão exigir o pagamento de algo que eu não consigo pagar porque aconteceu alguma coisa. É verdade, liberta-me um pouco a mim, mas realisticamente quem está protegido é o banco e não necessariamente eu. E então esta questão do seguro de vida, lá está, no crédito de habitação é, diria eu, quase obrigatório, toda a gente terá, mas aqui o desafio é pensarmos em seguros de vida fora do crédito de habitação. Ou seja, o seguro de vida associado ao crédito de habitação está a segurar o pagamento da dívida. O que nós estamos aqui a falar é diferente. O que nós estamos aqui a falar é um seguro de vida que depois fique, lá está, para mim, se for uma questão de incapacidade, ou no limite para os meus herdeiros, numa situação de morte. Para quê? Para que a ausência do meu rendimento, se me acontecer alguma coisa, não vá colocar em causa a qualidade de vida e o estilo de vida, ou meu, se continuar cá, ou da minha família, se eu por algum motivo não ficar. São coisas muito diferentes. O seguro de vida do crédito de habitação paga o crédito de habitação, ou parte dele. Este seguro de vida vai suportar o resto dos custos, porque o mundo continua a girar e há muita coisa a acontecer. E este seguro de vida é, na minha opinião, fundamental, devia ser obrigatório para todas as pessoas que tenham alguém que dependa deles, ou que dependa do seu rendimento. E, portanto, se tens filhos, ou se estás a ajudar os teus pais, os teus avós, tens familiares, amigos que dependem de alguma forma do teu rendimento e da tua capacidade de os ajudares, então este seguro de vida é a melhor forma, na minha visão, de garantir que se acontecer alguma coisa, esse suporte continua a existir. Também numa situação em que seja uma incapacidade, imagina, tens um acidente, ficas com uma incapacidade grande, não consegues trabalhar, o facto de teres esta proteção faz com que não te tornes um encargo de ninguém. Porquê? Porque tens capacidade, através da seguradora, de te sustentar. Atenção, seguros é um mundo
complexo, é um mundo muito vasto, tem muitas zonas cinzentas e, portanto, garante que tens realmente um acompanhamento profissional de alguém da área que te possa ajudar a preencher todas estas condições, estas coisas, para ter a certeza que realmente estás protegido, ok? Seguro de vida é isto que vai fazer por ti. E atenção, seguro de vida fora de crédito de habitação. Depois, o terceiro ponto são os seguros de acidentes pessoais. O Vida cobre esta situação, morte ou incapacidade permanente, enquanto que o seguro de acidentes pessoais vai cobrir uma incapacidade temporária. Eu fui atropelado e fui hospitalizado, até tenho um seguro de saúde que me paga eventualmente a hospitalização, os tratamentos, etc. Mas o seguro de saúde não me vai pagar a minha incapacidade em trabalhar, não vai pagar a minha ausência de rendimento, em princípio, obviamente, lá está, depende das condições, mas em princípio não. Até pode ser uma situação em que não haja seguro de saúde nenhum, simplesmente eu caí, parti uma perna, pronto, pagou-me os tratamentos e está tudo bem. O seguro de acidentes pessoais vai-me proteger a mim nesta situação de não conseguir trabalhar, não conseguir gerar rendimento, apesar de eu estar bem, ser uma situação temporária, que durante 3 meses, 6 meses não consigo fazer, e depois vou retomar a minha atividade normal, mas enquanto estou aqui, eu não consigo fazer nada, ok? Há situações, se for, por exemplo, um acidente de trabalho, o seguro de acidentes de trabalho vai cobrir exatamente isso. Mas há situações que não estão relacionadas com o trabalho e, portanto, eu tenho que estar protegido desta forma, na mesma lógica. Na mesma forma de eu ter o meu rendimento assegurado, estando numa situação em que eu não consigo trabalhar por ele. E é aqui que o seguro entra. Um seguro de vida, se eu tiver uma situação deste género, não é declarada nenhuma incapacidade permanente, é uma coisa temporária. O seguro de vida não me vai pagar nada nessa situação. O seguro de vida é para situações muito mais graves, morte ou incapacidades permanentes. Aqui não, é uma questão temporária. E na questão temporária, o seguro de acidentes pessoais irá pagar. Mesmo a questão do crédito de habitação, que estávamos a falar há pouco, se eu tiver um acidente e temporariamente tiver esta incapacidade, eu não consigo ativar, na maioria dos casos, lá está, vejam sempre as condições, na maioria dos casos eu não consigo ativar o seguro de vida do crédito de habitação, porque eu não morri, nem estou com uma incapacidade permanente, logo eu não consigo ativar o seguro de vida. Mas se eu não conseguir trabalhar e não for uma situação de acidente de trabalho, quem é que me vai pagar se eu não tiver acidentes pessoais? Ninguém. E, portanto, o seguro de acidentes pessoais vai proteger esta parte, ok? Portanto, temos aqui por passos a questão do primeiro fundo de maneio, os tais 1000 € como exemplo. Depois temos o fundo de emergência mais robusto. Depois temos seguro de vida e seguro de acidentes pessoais que podem acontecer em simultâneo ou não, ok? Especificamente sobre esta questão dos seguros, porque o fundo de emergência, lá está, é altamente variável, uma coisa relativamente fácil de perceber, ok, se eu quero 10.000 € de fundo de emergência, consigo 100 por mês, é fácil fazer as contas, mas para a gestão de expectativas, eu subscrevi recentemente, eu já tinha seguro de vida há 3 anos, sensivelmente, mas recentemente fiz um trabalho mais aprofundado e reforcei o seguro de vida com mais capital e com mais condições e subscrevi o seguro de acidentes pessoais, exatamente por estas questões que estávamos aqui a falar, e para teres uma ideia, o que eu tenho em termos de seguro de vida, de capital coberto, ou seja, se acontecer alguma coisa, estamos a falar de 300 a 800 vezes a anuidade que eu pago. Ou seja, eu só perderia dinheiro se eu viver mais do que 300 anos, o que me parece altamente improvável. Não é certo que não acontece, mas é muito improvável que vá acontecer. Ok? Portanto, se eu quisesse garantir o mesmo nível de proteção através da poupança ou do investimento mais, digamos, tradicional, eu teria um esforço financeiro muito maior. Eu teria que colocar muito mais dinheiro meu. Porque estamos a falar de eu estar protegido 300 ou 800 vezes o que aquilo me custa por ano. Eu estou a dizer 300 ou 800 porque depois depende das situações. Depende do acidente, depende da causa da morte, depois tem algumas variáveis, mas no cenário mais baixo, digamos assim, o capital que está assegurado são 300 anuidades. No cenário mais alto, pior ou melhor, depende do ponto de vista, são perto de 800 anuidades que estão cobertas. E, portanto, o meu esforço financeiro é muito menor para estar coberto desta forma. Okay? Isto para o seguro de vida. O seguro de acidentes pessoais, que foi feito um trabalho, lá está, aprofundado para perceber e o que é que eu quis garantir? Quis garantir que, se me acontecer alguma coisa, o meu rendimento médio mensal permanece exatamente o mesmo que é atualmente enquanto estou a trabalhar e está-me a custar sensivelmente 15 € por mês. 15 € por mês para garantir que, se eu não conseguir trabalhar fruto de um acidente durante 3 meses, 6 meses,
o meu rendimento médio mensal permanece exatamente o mesmo. E isto custa 15 euros por mês. E como deves imaginar, é uma diferença também muito, muito considerável para garantir que o meu rendimento se mantém o mesmo. Logo, a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida, as minhas despesas, tudo isso está salvaguardado por 15 euros por mês. Tudo isto está a acontecer sem ter que mexer no meu fundo de emergência, nos meus investimentos. Esses estão lá, existem, porque lá está. Uma coisa não sobrepõe a outra. Se o meu frigorífico variar, nenhum seguro de acidentes pessoais ou de vida vai pagar aquilo. É o fundo de emergência que vai pagar aquilo. São coisas diferentes. Mas, se me acontecer uma coisa deste género, eu não tenho que ir ao fundo de emergência. Poderia ir se não tivesse, porque é para isso que ele também serve, mas eu não tenho que ir lá. Porquê? Porque tenho um seguro de acidentes pessoais, que estamos aqui a falar, que me cobre isto. E, portanto, eu posso deixar intocado o fundo de emergência, todos os meus investimentos. Mesmo no caso de morte, retomando a questão do seguro de vida, é cumulativo. Ou seja, se eu morrer, tudo o que eu tenho em termos de poupanças e investimentos mantém-se exatamente igual e remete para os meus herdeiros. E, cumulativamente, há aquele capital segurado do seguro de vida. São duas coisas diferentes que funcionam em simultâneo, ok? E, portanto, é, na minha opinião, e aqui tentando já resumir isto tudo e encaminharmos aqui para o final da nossa conversa de hoje, é, na minha forma de ver, a melhor forma de estarmos realmente protegidos, nós e a nossa família, ok? Portanto, nós começamos como vamos chamar, mini fundo de emergência, fundo de liquidez, não interessa, uma coisa ali na conta à ordem muito pequena, ou mais pequena, mais imediata, depois um fundo de emergência mais robusto, para, entre aspas, tudo o que possa acontecer, simultaneamente, ou pelo menos ali numa fase mais final, de construir o fundo de emergência, entra a questão dos seguros e depois, claro, há um mundo de investimentos e há um mundo de poupanças que podemos explorar e devemos explorar, obviamente. Nada disto, fique bem claro, nada disto invalida que eu deva poupar mais do que isto, que eu deva investir, nada invalida, obviamente, nada disso, ok? São coisas cumulativas que devemos fazer. Mensagem final. Pensa sobre isto tudo. Existem profissionais, existem empresas e pessoas a trabalhar nesta área, especificamente dos seguros, que eu diria que é aqui o tema mais complexo, digamos assim, para te ajudar a pensar e a estruturar um plano. Os seguros podem ser, isto não é, este episódio não é patrocinado por nenhuma seguradora, não tenho nada para te vender relacionado com seguros, mas é realmente uma mensagem de as seguradoras podem ser aliados de proteção muito importantes. Sim, é verdade, há histórias, há relatos de pessoas que tinham seguros e quando chegou o momento da verdade, o momento que aconteceu alguma coisa, a seguradora colocou uma série de entraves, é verdade, e daí a importância de estarmos realmente protegidos e sermos acompanhados para ter a certeza do que é que temos, saber as condições, saber as exclusões, saber tudo isso, para que, se alguma coisa acontecer, nós realmente consigamos estar protegidos. Portanto, sim, é verdade que há histórias menos positivas em relação a estes casos, a estas situações, é verdade, mas, de uma forma geral, as seguradoras podem ser, e são, na minha visão, ótimos parceiros de segurança, de poupança, de tranquilidade, e acho que, no final de contas, é para isso que cá estamos, é para estarmos tranquilos e para utilizarmos o nosso dinheiro a nosso favor. Espero que esta mensagem tenha feito sentido. Não te esqueças de deixar o teu like, de subscrever o canal onde estás a ver ou ouvir estas nossas conversas. Se houvesse algum tema que gostasses que eu abordasse no futuro, basta enviar uma mensagem, deixares um comentário e eu tenho todo o gosto de ir ao encontro dos teus pedidos. Muito obrigado e até à próxima.